Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Peperaio do canal Peperaio Hardware de volta com mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês mais uma análise em placa de vídeo GeForce GTX 960 WindForce 2GB. Essa placa de vídeo foi lançada no ano passado, em janeiro, logo após os lançamentos 970 e 980 da arquitetura Maxwell 2.0. Nós temos aqui mais uma Maxwell 2.0 que traz consigo as mesmas tecnologias, os mesmos recursos das suas irmãs maiores, só que agora num preço um pouco mais atrativo, voltado para o segmento que nós chamamos de sweet spot, ou ponto ideal, onde há um equilíbrio entre performance e preço. Então, o objetivo da NVIDIA com essa placa é proporcionar um bom custo-benefício para esse público, especialmente para aqueles usuários que usam placas mais antigas, por exemplo, final 50, final 60, GTX 560, 660, a fazer a atualização para essa placa para poder jogar os jogos da atualidade com mais qualidade, com mais frames por segundo, por exemplo, no qualidade alta, qualidade ultra, em 1080p, 60 frames por segundo. Esse é o objetivo da 960. E ela faz isso consumindo pouca energia. Esse é um dos grandes diferenciais dela. Se você tem uma fonte mais fraca, você não precisa fazer o upgrade para poder migrar para uma 960. O TDP dela é de apenas 120 watts, então se você tem, por exemplo, uma fonte de 400, 450 watts, você pode simplesmente colocar essa placa de vídeo e jogar e ficar tranquilo com ela. Certo? Bom, se nós compararmos apenas as especificações, a 960 ela é basicamente uma 980 pela metade. Ela tem 1024 CUDA cores, 64 TMUs, 32 ROPs, 2 GB de memória GDDR5 rodando a 7000 MHz sob o barramento de 128 bits, que resulta na largura de banda de 112 GB por segundo. E você pode se perguntar, mas Lucas, 112 GB por segundo e 128 bits não é pouco para essa placa? Mas nós temos que lembrar que a arquitetura de memória da Maxwell faz compressão no tráfego de dados entre a GPU e a memória. Então nós temos um sistema 33% mais eficiente se nós compararmos com a arquitetura Kepler, por exemplo. Então a largura de banda efetiva é de 148 GB por segundo. Então nós temos uma GPU que tem recursos mais simples, porém ela faz o uso desses recursos de uma forma mais eficiente e consegue-se mais performance com menos hardware. Esse é o grande chamativo da arquitetura Maxwell. Fazer mais com menos. Esse aqui é o modelo WindForce 2X com overclock de fábrica. Vocês estão vendo aqui, ó, clock boost 1279 MHz, então você já tem mais performance em relação ao modelo referência, e você pode encontrar essa versão de 2 GB no mercado brasileiro por aproximadamente R$ 1.199, e claro que isso depende das lojas, das promoções, do momento que você está assistindo esse vídeo, tudo bem? Então chega de falar, vamos agora conhecer um pouco sobre a placa. Então a caixa, vocês estão vendo aqui, nós temos a logo Gigabyte, esse olho mais simples em relação às placas atuais que tem um olho mais agressivo. Eu estou devendo esse comparativo para vocês, 950 contra 960, muito em breve eu vou fazer aqui no canal, tudo bem? Então aqui nós temos o Clock Boost, o WindForce, enfim, na parte de trás nós temos um resumo das tecnologias. Aqui nós temos o sistema WindForce 2X, que eu vou detalhar mais adiante. E aqui nós temos a tecnologia Flex Display, que trata de uma detecção automática dos seus monitores para facilitar a vida do usuário, certo? Então, vamos abrir a caixa. Nós temos espuma, você já abre, você já dá de cara com a placa. Nós temos dois adaptadores de energia, caso o usuário precise usar. Nós temos a placa. Embaixo da espuma nós temos CD de drivers ou DVD, eu nunca sei o que se é um ou outro. Recomendo que vocês baixem os drivers sempre do site do fabricante, que essa placa foi lançada no ano passado. Nós já temos muitos drivers mais recentes, então não compensa instalar o que está aqui. E nós temos um Quick Guide. Recomendo que os usuários leiam caso tenha dúvidas sobre as suas placas. Aqui está a 960 WindForce, vocês estão vendo a parte da frente da placa com as duas fãs de 90mm. Nós temos uma placa totalmente pintada na cor preta, tanto o PCB quanto a parte da frente. Apenas aqui em cima das fãs que nós temos alguns detalhes na cor prata. Então para quem gosta de uma placa mais discreta, essa aqui é uma boa opção. Nós temos a carcaça de plástico, é uma carcaça simples, mas bem bacana, bem desenhada. O sistema de refrigeração WindForce já é conhecido de vocês, já foi utilizado em outros projetos anteriormente. É um sistema que tem uma boa capacidade de refrigeração e ao mesmo tempo silêncio. Então a forma como a Gigabyte trabalhou nessas fãs aumenta o fluxo de ar em 23%, ao mesmo tempo que reduz a turbulência do ar. Então nós temos uma boa dissipação com silêncio.
Agora eu vou mostrar para vocês a parte de dentro da placa, o dissipador e o PCB. Vamos conhecer como a 960 WindForce é por dentro. Nós estamos aqui com a placa desmontada, o PCB, daqui a pouco eu vou comentar sobre ele. E nós temos aqui o cooler, o heatsink, conforme vocês podem ver, ele ocupa toda a placa. Então é um heatsink bem extenso, de alumínio, ele é bem maciço, bem espesso, suficiente para refrigerar essa placa, tanto que ela trabalha numa temperatura muito boa. Aqui nós temos 3 heat pipes de cobre de 6 milímetros que fazem contato direto com a GPU, são heat pipes lisos. Então, qual que é a função disso? Retirar o máximo possível de calor da GPU através desse contato direto, e tem uma tecnologia para isso que é a Heat Pipe Direct Touch, é uma tecnologia da Gigabyte, e ele espalha esse calor através dos heat pipes para todo o conjunto do dissipador, para que então as fãs entrem em ação para refrigerar todo esse conjunto, ok? Vou mostrar aqui para vocês o PCB, que é uma novidade aqui no canal Peperaio Hardware. No centro dele nós temos a GPU GTX 960, que tem inscrição GM206-300A1. Ela é fabricada sob o processo de fabricação de 28 nanômetros, ela conta com nada mais nada menos que 2,9 bilhões de transistores, isso mesmo, bilhões de transistores, ok? Aqui nós temos a área do VRM com 6 fases, inclusive com um heatsink aqui na parte de cima de alumínio para proporcionar uma refrigeração. Nós temos aqui 2 módulos da Samsung, 2 ICs da Samsung que estão rodeando a GPU, e na parte de trás nós temos também mais 2 módulos, inclusive espaços para outros ICs. Então é possível que a Gigabyte reaproveite esse PCB para outros projetos, porque nós temos espaços para mais memória. Aqui nós temos 2 conectores de energia de 6 pinos, e é isso aí. Esses são os principais detalhes do PCB. Lá no site Peperaio Hardware eu vou deixar mais algumas fotos e mais alguns detalhes. Essa placa tem aquele famoso recurso que desliga as fãs quando você está na área de trabalho, apenas navegando na internet, vendo um vídeo, então você vai ter o silêncio absoluto nesses casos. Agora, quando você entra no jogo, quando você volta a requisitar poder da placa de vídeo, as fãs vão entrar em ação para refrigerar e deixar a GPU sempre fria. Inclusive, esse é um dos diferenciais dessa placa. Como a GPU tem um baixo TDP e nós temos um sistema de refrigeração eficiente, essa placa mal passa dos 65 graus. Mesmo em overclock, ela fica ali abaixo dos 70 graus, então é um bom ponto positivo. Bom, nós temos aqui na parte de cima a logo WindForce, como eu já mostrei para vocês. Nós temos 2 conectores de energia de 6 pinos que juntos fornecem 150 watts de energia para a placa, que é suficiente para atender as demandas dela, e nós temos ainda mais 75 watts fornecidos pelo slot PCI Express. Então, somando tudo, nós temos até 225 watts de energia disponível para essa placa, que é bem além do que ela consome. Então nós temos uma boa capacidade para poder aumentar, fazer overclock tranquilamente nessa placa. Aqui na parte de trás nós temos 2 DVI, sendo um DVI-I e um DVI-D. Nós temos 3 DisplayPort e um HDMI 2.0. Na parte de cima nós temos uma conexão para SLI, permitindo que o usuário coloque mais uma placa de vídeo em SLI. E aqui nós temos a placa respeitando a largura do slot, então você pode usar 2 placas coladas de uma placa-mãe que não tenha um slot de distância. Ela mede 25,7 centímetros de comprimento, que são dimensões razoáveis para a maioria dos gabinetes, e a fonte mínima recomendada pela Gigabyte é de 400 watts, ok? Bom, pessoal, aqui no canal eu já fiz os testes completos com essa placa em 12 jogos, 2 benchmarks, temperatura e consumo, inclusive comparando ela com a 380, que é a concorrente dela. E como vocês viram pelos testes, são placas que têm uma performance muito parecida. Em alguns casos a WindForce ficou acima, em alguns casos a Strix, que nós usamos na comparação, ficou acima, em alguns casos elas ficaram empatadas. Mas a grande vantagem da 960 é o fato dela conseguir ter quase a mesma performance ou a mesma performance da 380, consumindo 65 watts a menos. Então o usuário que está montando o PC do zero, ele pode pegar uma fonte de 400 watts para essa placa, ao invés de uma fonte de 500 watts para 380, que são os requisitos mínimos que os próprios fabricantes impõem. Então essa é a grande vantagem de GPUs Maxwell, eficiência energética. Ela também tem outros pontos positivos, a qualidade de construção, é uma placa bem construída, é uma placa que tem recursos bem interessantes,
próprios da NVIDIA, como MFA, VXGI, DSR, suporte ao DirectX 12, Shadowplay, enfim, são vários recursos da família de placas GeForce. É uma placa bonita, claro que isso vai depender do gosto de cada pessoa. Aqui eu estou dando apenas a minha opinião, no caso, no aspecto visual. É uma placa que tem uma boa performance para sua faixa de preço, para os R$ 1.199. Ela tem tecnologias interessantes também da própria Gigabyte, como o Flex Display, o Ultra Durable VGA, que traz uma série de recursos, por exemplo, a duplicação da camada interna de cobre, que fornece benefícios aí para overclock, temperatura dos componentes, enfim. Então, 960 WindForce é uma placa muito bacana para o segmento intermediário, uma placa recomendada, com certeza uma boa opção a ser considerada no caso do usuário estar em dúvida entre a 380 e a 960. Elas têm uma performance parecida, ela tem a vantagem de ter quase a mesma performance consumindo menos energia. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer a NVIDIA Brasil por apoiar o canal ao enviar a 960 aqui para o canal Paper Hardware. Muito obrigado, NVIDIA. E é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Não esqueça de conferir o artigo completo lá no site paperiohardware.com.br. Um grande abraço, nos vemos em breve em mais um vídeo do canal Paper Hardware. Falou, pessoal!